Deus, quando manifestamos, quando pensamos na riqueza, jogando para o universo, a nossa mente reconhece e manifesta-se em nossas vidas. Vamos conferir agora como encenar a riqueza na mente, conferindo a palestra da preletora em grau sênior, Yara Regina Colombo. Filhos de Deus, ricos, prósperos, bem-sucedidos, bonitos, inteligentes, maravilhosos, boa noite. Vale também para os amigos que estão em casa, conectados no YouTube, assistindo conosco este encontro com Deus. Uma boa noite maravilhosa, noite especial, em que nós juntos estamos sentindo essa alegria verdadeira desse encontro com Deus da família Seichanoye. Muito obrigado por estarem aqui presentes no Salão Nobre da Sede Central. Muito obrigado aos amigos que estão aí assistindo conosco no YouTube. Esse encontro de amor é um encontro que vai fazer um marco na nossa vida. Deixa eu ver a cara de marco de vocês, cara de momento especial. Você que está em casa também. Hoje é momento especial, sabe por quê? Porque é dia de a gente renovar a nossa convicção na herança divina que recebemos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Filhos de Deus perfeitos, sim ou não? Sim. É isso mesmo, é assim mesmo. Esse é momento único. É por isso que essa alegria, ela flui, ela brota naturalmente quando a gente ouve as palavras rico, próspero, bem-sucedido, bonito, inteligente, porque no nosso interior a gente fala sim, eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou rico. Sim, eu sou bonito. Sim, eu sou bem-sucedido, eu sou inteligente e por aí vai. A grande questão, e uma questão desafiadora para nós, é que existem alguns valores, algumas crenças, até hábitos que estão arraigados dentro de nós e que são fruto da nossa convivência, talvez com a família, com os amigos, é uma convivência cultural, podemos dizer assim também. E essa convivência, que para alguns é de menos tempo, para outros é de mais tempo, ela imprime uma marca e nós acabamos agindo no nosso cotidiano, muitas vezes inconscientemente, baseados nesses valores e nessas tradições e nesses hábitos que a gente tem. E o que nós vamos conversar agora nesses minutos do encontro com Deus é justamente sobre revisitar esses valores, pensar, esse sou eu mesmo? É isso que eu desejo para mim? É isso que eu espero da minha vida? E se a resposta for não, eu quero mais porque eu sei que eu mereço mais como um digno filho de Deus, eu vou redirecionar a rota da minha vida e vou assumir firmemente a condição de filho de Deus e seguir em frente. E se for sim, eu estou no caminho certo, eu vou assumir as rédeas da minha vida e seguir ainda mais convicto. Combinado assim? Combinado assim? O amigo em casa também está conosco neste desafio. Então, já que a gente vai assumir condição de filho de Deus, eu vou mostrar para todos o livro que vai ser a referência para nós na noite de hoje. A Chave da Vida Feliz. A Chave da Vida Feliz é um livro em 2 volumes. Esse aqui que nós vamos usar é o volume 1. E ele é interessante porque é um livro em 12 capítulos. Nesse volume 1 estão 6 capítulos. No volume 2, os outros 6. E são 365 mensagens, ou seja, uma para cada dia, para revitalizar a nossa convicção, homem, filho de Deus. E ele está dividido em primavera, verão,
outono e inverno. E, curiosamente, hoje, apesar de que aqui nós estamos em outra época do ano, nós vamos começar na primavera. E vamos ouvir o que o Dr. Taniguchi tem a nos dizer. Ele diz assim: a partir do momento que você agir em conformidade com o que vamos estudar, você se tornará um imã que atrai somente a felicidade. Deseja isso? Deseja felicidade? O amigo em casa também? Então eu vou contar uma história para vocês. Tem uns amigos aqui que conhecem essa história. Numa determinada família de tradição gastronômica bem forte, o marido gostava muito de comer peixe. E ele gostava muito de comer peixe com o rabinho do peixe fritinho, com um limãozinho bem gostoso. Mas a esposa dele, cortava o rabinho do peixe e servia só o peixe. E ele ficava indignado, mas ele não queria arrumar confusão. Mas um dia, a vontade de comer aquele negocinho crocante foi tão grande que ele chegou para a esposa e falou: querida, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua família, vocês não tinham tradição de comer o rabinho do peixe com limãozinho? Ela falou: olha, não sei, nunca comemos. Por que você corta o rabinho do peixe? Não sei, minha mãe me ensinou. Que coisa quando a gente recebe esse tipo de resposta, né? Ele ficou angustiado e foi para a sogra. Sogra, tem que ter coragem de falar com a sogra. Amor de genro e sogra é amor de filho e mãe. É assim que a gente aprende na Seichonoye. Não existe nada de segunda linha, é tudo de primeira linha. Sogra, por que ensinou sua filha a cortar o rabinho do peixe para comer? E ela diz: não sei, minha mãe que me ensinou. Ele fechou bem o olhinho e perguntou: sua mãe ensinou? Mas eu vou perguntar para a nona, né? Para a avó. E foi para a avó com a maior coragem do mundo: vó, por que ensinou a cortar o rabinho do peixe tão gostoso? E ela olhou e ficou indignada com aquela pergunta. Ela não estava entendendo nada do que ele estava falando. E aí ela, quase como se fizesse um download assim na mente dela, falou: filho, imagina, isso já faz tempo, quando a gente tinha uma frigideirinha pequenininha lá em casa. Vocês estão me entendendo? Você que está em casa está entendendo também? Muitas vezes nós fazemos coisas que a gente não sabe nem por que a gente faz. Nós falamos coisas e nem sabemos por que falamos. Pensamos coisas e nem sabemos por que pensamos o que pensamos. Este momento, é exatamente o momento de revisitar esse tipo de atitude. Nós não estamos aqui para viver uma vida de modelo pré-fabricado. Deus deu para nós um presente grandioso chamado livre-arbítrio. Ele deu um palco maravilhoso, que é esse lugar em que nós moramos, para que através desse corpo físico gatinho, lindo, perfeito, saudável, nós pudéssemos expressar a grandiosidade da vida de Deus. E Ele deu para nós uma ferramenta incrível de expressão da vida de Deus, que é a nossa mente. Dr. Taniguchi diz assim: acreditar é manter perseverante o pensamento de que já existe aquilo que ainda não se tornou visível aos olhos carnais. O pensamento é, ao mesmo tempo, o conteúdo das coisas, o projeto para que esse conteúdo se tome uma forma e também a energia para a concretização desse projeto. Olha como a nossa mente é importante. A nossa mente, ela é conteúdo, projeto e energia. Então, se nós não usamos corretamente a nossa mente, o que acontece é que, sem querer, a gente acaba construindo um destino que a gente não gosta e a gente é capaz de falar: Deus não gosta de mim,
Deus esqueceu de mim. Quando, na verdade, nós é que nos distanciamos de Deus e esquecemos que Ele sempre está nos amparando em qualquer lugar, em qualquer tempo e ao lado de qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E é por isso que, assim, quanto maior for o desafio, vamos pensar assim, mas a preletora está falando isso, talvez o amigo que esteja em casa possa pensar, é bonito isso, eles que estão ali, mas eles não sabem a minha situação. E quem está aqui está falando, bonita a preletora, mas ela não sabe o que eu vivo na minha casa. Ela não conhece o meu marido, não conhece o meu filho. Eu não conheço. Fisicamente talvez não conheça, mas somos irmãos da mesma forma. Somos irmãos da mesma forma. Outro dia eu ouvi um preletor falar, e ele dizia que ele voltava de uma palestra, e de repente furou o pneu do carro dele. E ele estava num horário bem tarde, já era 11 da noite, e ele olhou para o lado, olhou para o outro, e era meio ermo o lugar onde ele estava, e pensou, vou chamar o seguro para trocar o pneu. E ele olhou e tinha umas pessoas espreitando. É nessa hora que nós, vamos pensar nós aqui da Seichono e eu, vi umas carinhas aqui presentes, talvez o amigo em casa tenha se questionado. Lugar escuro, sozinho, com carro e terno e gravata, já era. Mas cadê a onipotência de Deus? Cadê a onisciência de Deus e a onipresença de Deus? Ou nós acreditamos nisso em todos os momentos de nossa vida, ou a gente precisa revisitar valores, viu? Porque Deus é sim onipotente, onisciente e onipresente. E ele ali, naquela condição, ele viu duas pessoas se aproximando dele. E aí o cavalheiro falou, o que aconteceu, amigo? Boa noite. Furou o pneu, mas não se preocupa, já chamei o seguro. Quase que pode ir embora, obrigado, beijo, tchau, né? E aí ele falou, que seguro, imagina. Nós dois vamos trocar o pneu do seu carro. Que ótimo, né? Vai que ele tira o pneu do carro e sai com o pneu e tudo. Quando a gente não confia em Deus, pensamentos dessa ordem passam na nossa cabeça. A gente desconfia. Se nós temos que construir o nosso destino com a nossa mente, nós precisamos ter firme a convicção de que eu e Deus somos um. E Deus se expressa através de outros irmãos, através da natureza, através de todas as outras formas de expressão que estão prontinhas para a gente ver. Então, o que aconteceu? O moço foi trocar o pneu e ele estava meio apreensivo. E aí ele quis começar a puxar conversa. Então vocês dois são irmãos? São parecidos? Esse papinho de puxar conversa para não ficar em silêncio, o cavalheiro olhou para ele e falou, ô amigo, nesse mundo, quem não é irmão se nós somos filhos do mesmo pai? E aí o preletor da Seichonoye ouviu uma palestra em 5 minutos, o aprendizado de vida. Não podemos nos esquecer, melhor dito, devemos nos lembrar sempre que Deus é nosso Pai e que nós somos irmãos. Irmãos todos. Nada nesse mundo veio para nos fazer sofrer. Então, quanto maior for o momento de crise, diz o professor Masaharu Taniguchi, quanto maior for a crise, maior deverá ser o empenho em afirmar palavras de prosperidade em pensamento e verbalmente. Quem tem que comandar os pensamentos? Nós é que temos que comandar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, a nossa expressão fisionômica. Não adianta de verdade só falar da boca para fora, precisa sentir. Então, todos os dias quando a gente acordar, tem que falar, coisas boas com certeza virão. Vamos juntos? Coisas boas com certeza virão. Mais uma vez, coisas boas com certeza virão.
é para falar isso 20 vezes ao acordar. Essa é a orientação do mestre Masaharu Taniguchi. Coisas boas com certeza virão, coisas boas com certeza virão. Não existe outro caminho. Dr. Taniguchi ainda diz: todos os acontecimentos do presente serão a base de um salto para o futuro. Por isso, agradeça e abençoe a todas as coisas do presente, sem se queixar e sem lamentar. Faz cara de que é fácil? Faz cara de que é fácil. Você, amiguinho aí em casa, também. Faz carinha de que é fácil e fala: não, eu vou agradecer sim, muito obrigado. Mas aqui dentro, vai para o inferno. Assim não vale, tá? Quando for agradecer, é para agradecer com um sentimento nobre de verdadeiro filho de Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade em que eu vou crescer ainda mais. Eu vou poder exteriorizar ainda mais a minha capacidade infinita. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Quando a gente estava se preparando para essa conversa, eu encontrei no livro Aos que Buscam a Prosperidade uma história muito bacana que eu gostaria de compartilhar nessa conversa, que está exatamente na página 51. Está intitulada O Banco do Universo. Vocês têm conta no Banco do Universo? Sim? Tem gente que levantou a mão bem alto. Tenho, preletora, tenho conta no Banco do Universo. Nessa história, um senhor, ele trabalhava numa empresa, numa fábrica, e o dono da fábrica gostava muito do trabalho dele e disse para ele: olha, se você continuar trabalhando assim, eu vou passar a fábrica para o seu nome. Olha que beleza! O dono fala: olha, se você continuar trabalhando bem, eu vou passar a fábrica para o seu nome. O amigo em casa pensa: eu quero esse chefe para mim. Todos nós temos o chefe de acordo com a nossa atitude mental, viu? Só queria dizer isso. Vamos fazer uma reflexão. Então, ele continuou trabalhando de forma super dedicada, fazendo corretamente o que ele deveria fazer. E então, num determinado momento, o chefe resolveu vender a empresa e se esqueceu que havia prometido dar a empresa para aquele funcionário. Aquele funcionário ficou super chateado e falou: puxa vida, trabalhei tão bem. Ele falou que ia dar a empresa para mim, que homem sem palavra. Que absurdo isso. E ele ficou muito aborrecido. E ele, andando pela rua, encontrou uma conferência da Seicho no Ie. Né? Como hoje, aqui na sede central da Seicho no Ie do Brasil, ele encontrou uma conferência, entrou e sentou. E foi ouvindo as palavras e ouvindo a questão do agradecimento, da reverência, do perdão e tudo mais. E ele falou: nossa, certeza que esse ensinamento é um ensinamento super bom. Gostei desse ensinamento. Deixa eu me consultar com um orientador. E eu não sei se é de conhecimento de todos, mas na Seicho no Ie nós temos uma atividade que se chama orientação pessoal. Né? Aqui na sede da Seicho no Ie do Brasil existe um departamento exclusivo de orientação pessoal. O amigo que está em casa também poderá acessar a regional mais próxima da sua casa. Basta procurar no sni.org.br o endereço mais próximo e fazer uma conversa individual, particular. E foi isso que esse senhor foi fazer. Tá? E aí, ele contou toda a história, e depois de ouvir, eu vou ler aqui porque é bem interessante, depois de ouvir todo o problema da fábrica, o orientador falou para ele: o senhor é quem deve comprar essa firma. Ele não está vendendo? Então, o senhor é quem deve comprar. Aí ele olhou: olha, se fosse possível, eu nem estaria aqui falando com o senhor, eu já teria pego o meu dinheiro e comprado a firma, mas eu não tenho fundos para isso. Aí ele falou: então pede emprestado.
Oh, meu Deus do céu, eu vim aqui para obter uma orientação, o homem vai mandar pedir dinheiro emprestado? Mas eu vou pedir dinheiro emprestado para quem? Vocês não sabem para onde ele mandou pedir dinheiro emprestado? Para o Banco do Universo. Falou, peça para o Banco do Universo. Como? O Banco do Universo? Onde fica o Banco do Universo? E aí o gerente respondeu, fica no paraíso. É nessa hora que a gente pensa, que igreja é essa de gente louca? Que tudo ensina a gente a agradecer, tudo ensina a gente a voltar a mente para Deus. Eu nem vejo Deus, mas eu não preciso ver Deus fisicamente, um Deus que tem uma aparência física diferente. Basta eu me olhar no espelho e saber que Deus existe aqui e agora e assume a condição deste Filho de Deus no reflexo do espelho. E bate palma, porque você é esse Filho de Deus. Você que está em casa também, né? E aí, o Senhor, meio ainda em dúvida, falou, infelizmente eu nunca tive contato com esse banco. O Senhor não poderia interceder por mim para que eu consiga o contato com Ele? Ele não tinha entendido ainda o que era o Banco do Universo. Mas tem pessoas que também não entenderam, e a gente vive falando, mãe, reza para mim, pai, reza para mim, você vai lá na igreja hoje, reza para mim, como se o outro pudesse interceder de forma efetiva na nossa vida. A nossa vida é de nossa responsabilidade. Somos nós que temos que assumir a condição mesmo de filhos de Deus e fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E aí o orientador respondeu, não, é o Senhor quem deve tomar a iniciativa. E ele voltou para casa e, por sorte, ele tinha pego a chuva de néctar da verdade, que é a Sutra Sagrada. E ele tinha gostado tanto dos ensinamentos que ele começou a ler a Sutra Sagrada. E aquelas palavras foram tocando o coração dele, o coração dele de forma assim forte, que ele pensou, já sei, essa coisa de Banco do Universo é Deus. Então eu devo voltar o meu pensamento a Deus. E devo fazer o que está aqui. Insatisfação só se cura substituindo a insatisfação pelo sentimento de gratidão. É o que diz a contínua chuva de néctar da verdade. Então ele começou a agradecer. E aí ele já tinha uma formação em que agradecer era uma coisa muito boa, né? A formação dele, lembra que eu falei de hábitos, costumes? Na família dele, agradecer era uma coisa muito boa, mas tinha uma pessoa que ele não agradecia muito, a esposa. E aí ele foi agradecendo, pensando, fazendo listinha de coisas para agradecer, e ele se deu conta que ele não tinha agradecido a esposa. E aí ele até chamou a esposa e falou, querida, a situação é essa, nós estamos assim, eu quero muito comprar essa fábrica, você me ajuda? E ela deu a ideia, eles foram até um consultor no banco, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, o consultor, percebendo que ele era um homem que tinha planos, organizado e tinha uma esposa maravilhosa ao lado dele, falou, vou conceder o empréstimo para vocês. E vou interceder pelo empréstimo. E foi assim que ele comprou a fábrica e se tornou um empresário de sucesso. Sabe, eu não vou contar todos os detalhes, se os senhores desejarem os detalhes, aos que buscam a prosperidade, tem os maiores detalhes dessa história. A grande questão é que nós precisamos fazer o que tem que ser feito e usar efetivamente a nossa mente a nosso favor. Precisamos agradecer, então vamos agradecer. Mas eu vou agradecer o quê? Agradece que seu olho pisca. Eu falo isso aqui no palco, aqui a gente vê um monte de gente pisca, o amigo em casa talvez tenha piscado. Sabe por quê? Porque a gente pisca e não precisa ficar pensando, pisca, pisca, pisca. Não precisa ficar pensando, bombeia sangue, o coração bombeia o sangue para todo o meu corpo. Precisa?
Não precisa. Nem nós aqui na sede central da Aceitoneia do Brasil, nem o amigo em casa. Sabe o que a gente precisa fazer? Reconhecer que a criação de Deus é perfeita. E começa por essas questões. E agradecendo as pequenas questões naturais e se maravilhando com essas questões naturais do nosso cotidiano, nós vamos reconhecendo Deus em todas as pessoas, coisas e fatos. E quando a gente vai agindo dessa forma, a gente vai desobstruindo o canal que estava obstruído, e aí aquele tesouro que já era nosso, nós não somos herdeiros de Deus? Como herdeiros de Deus, temos um tesouro infinito. Então o que acontece? Esse tesouro extravasa, e o que a gente precisa, na hora que a gente precisa, se manifesta. É assim. Seja um lugar para sentar, seja uma nota de R$10, seja a intercessão de um colaborador que vai nos apresentar o gerente do banco. Mas nós precisamos dizer sim, eu sou filho de Deus e eu recebi de Deus esse presente, essa herança. E tendo recebido de Deus essa herança, é essa herança que eu vou usar na minha vida. Nós vamos agora, eu vou convidar os senhores que estão aqui no salão e os amigos que estão aqui conectados no YouTube, para que nós oremos juntos. Então, nós vamos orar e vamos usar a oração que está aqui na página 44 da Chave da Vida Feliz. Vamos assumir a posição de oração aqui no Salão Nobre, e os amigos que estão em casa, se puderem orar junto conosco, mentalizem as palavras. A sabedoria de Deus me orienta, o amor de Deus me protege. O amor de Deus é mais forte que quaisquer hostilidades. A sabedoria de Deus é mais sábia que todos os ardis. Quando caminhares levantando a lanterna da imagem verdadeira, apagar-se-ão todas as hostilidades, desfar-se-ão todos os ardis, e teu caminho tornar-se-á suave. Os espinhos maus não poderão crescer no teu caminho. O amor de Deus cobrirá o teu caminho com o tapete de lindas pétalas. És filho de Deus, abençoado por Deus. Pode desfazer a posição de oração e pense, é dessa forma que se edifica o paraíso em nossa própria vida. Como é bom ser filho de Deus. Usemos a mente a nosso favor e vamos construir um destino cada vez mais feliz. Muito obrigada. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado.